Olá! Nesta aula veremos persistência de dados através de arquivos texto. Os programas apresentados nesse curso até o momento são chamados interativos. Os programas interativos leem os dados de entrada do teclado e apresentam os dados de saída na tela, ou seja, requerem interação com o usuário. Esse tipo de programação é utilizada quando poucos dados são processados ou quando é necessário interagir com um humano. Quando grandes quantidades de dados são processados, arquivos são utilizados para armazenar dados de entrada e dados de saída. Esses são chamados, respectivamente, arquivos de entrada e arquivos de saída. Há basicamente dois tipos de arquivos: arquivos texto e arquivos binários. Arquivos binários serão vistos nas próximas aulas. Nesta aula, o assunto são arquivos texto. Um arquivo texto é uma sequência de caracteres, organizada em linhas, que reside em uma área de armazenamento. Por exemplo, o disco rígido de seu computador, um pendrive, um CD ou um DVD. E esses dados são organizados sob o mesmo nome, o nome do arquivo. Arquivos textos podem ser criados, visualizados e alterados por editores ou processadores de texto. Por exemplo, o bloco de notas do Windows é um editor de texto. Note que o que você consegue abrir e salvar a partir de um editor como esse são apenas arquivos contendo caracteres. Então, arquivos .txt são arquivos texto, assim como XML, HTML, dentre outros. Um arquivo texto é armazenado em disco com uma sequência de caracteres. No exemplo desse slide, temos os caracteres 100, espaço em branco, CABO, espaço em branco, FRIO, /N, 261, espaço em branco, LA, GU, NA, /N/0. Ao todo, esse arquivo contém 26 caracteres. O que ocorre é que podemos optar por salvar esses caracteres em diferentes codificações. Se optarmos pela codificação ASCII ou pela codificação UTF-8, cada caractere ocupará 1 byte no arquivo, ao passo que se optarmos pela codificação Unicode, cada caractere ocupará 2 bytes no arquivo. Portanto, esse arquivo de 26 caracteres ocupará 26 bytes no caso de codificação ASCII ou no caso de codificação UTF-8, enquanto que ocupará 52 bytes no caso de codificação Unicode. É importante lembrar que um caractere é uma representação textual de um valor decimal. Por exemplo, o caractere 1, na verdade, é um decimal 49. Ou seja, se estivermos codificando em UTF-8, teremos 1 byte armazenando o valor 49, que é interpretado textualmente como o caractere 1. Já o caractere A maiúsculo, em valores decimais, é igual a 65. E o /N e o /0 que vemos nesse exemplo são, respectivamente, o decimal 10 e o decimal 0. Sendo que o /N indica o fim de uma linha. Logo, onde ele aparece no arquivo, ocorrerá uma quebra de linha. Enquanto que o decimal 0, ou o caractere /0, representa o fim do arquivo. Em Python, assim como em outras linguagens de programação, antes de ser utilizado, um arquivo texto precisa ser associado a um nome no diretório de arquivos. E em Python, a associação acontece a partir do comando open, e esse comando abrirá o arquivo para seu uso. O resultado do comando open é uma referência para um objeto que permitirá a manipulação do arquivo, sendo que o comando open pode receber 1 ou 2 parâmetros. No caso de um parâmetro, esse parâmetro será o caminho do arquivo no diretório. No caso de 2 parâmetros, o primeiro será o caminho do arquivo e o segundo o modo de abertura. Os modos de operação de um arquivo são identificados por strings específicas, sendo elas R, W, A ou R+. O modo R abre o arquivo apenas para leitura. Esse é o modo padrão quando o modo não é informado. É o caso do primeiro exemplo de comando open, onde apenas o caminho do arquivo é informado pelo programador. O modo W abre o arquivo apenas para escrita. O modo A abre para escrita, mas apenas no final do arquivo, preservando o conteúdo caso esse arquivo já exista em seu disco. E por fim, o modo R+, abre tanto para leitura quanto para escrita. Mas esse modo não será visto nessa aula. Nós veremos esse modo apenas quando trabalharmos com arquivos binários. Então,
exemplificando o comportamento dos modos de abertura de arquivo, temos que o comando open, abre parênteses, teste.txt, sendo esse um string, vírgula, R, sendo também esse um string, ele tem dois comportamentos. Caso o arquivo exista, ele abre esse arquivo para leitura, o arquivo, no caso, teste.txt, e coloca a cabeça de leitura sobre o primeiro caractere da primeira linha desse arquivo. Caso o arquivo não exista, esse comando causa um erro, o erro File Not Found, pois nesse caso, se o arquivo não existe, não é possível fazer sua leitura. Agora, caso você queira abrir o arquivo apenas para escrita, o comando a ser dado é open, primeiro parâmetro, o nome do arquivo, nesse exemplo, teste.txt, e o segundo parâmetro, a string W minúscula. Caso o arquivo exista, esse comando apagará o conteúdo do arquivo antigo, criará um arquivo de mesmo nome, teste.txt, só que vazio, e colocará a cabeça de escrita no início desse arquivo. Caso o arquivo não exista, isso não é um problema, o arquivo será criado do mesmo jeito. Por fim, se queremos preservar o conteúdo de um arquivo existente e concatenar ao seu final novos textos, então devemos usar o comando open, como primeiro parâmetro o nome do arquivo, de novo o exemplo teste.txt, e como segundo parâmetro a string A minúscula. Então, se o arquivo existir, esse comando vai abrir o arquivo para escrita e colocar a cabeça de escrita no fim do arquivo, isto é, pronto para anexar novas informações ao seu final. Caso o arquivo não exista, isso não será um problema. Um novo arquivo será criado e a cabeça escrita será colocada em seu início, pois aí o início é igual ao fim. A cabeça de escrita e leitura é a posição onde o computador irá ler ou escrever o conteúdo do arquivo. E essa leitura e essa escrita é sequencial. Sempre que você abre um arquivo em seu programa, é sua obrigação fechá-lo. O comando open fez o trabalho de abrir o arquivo, caso esse possa ser aberto, e associar a variável de retorno, no exemplo aqui a variável dados, a referência para um objeto que permite a manipulação do arquivo. Depois da execução desse comando, o arquivo está aberto e esse recurso está alocado para o seu programa. Quando você encerrar o uso desse recurso, você deve invocar o método close a partir da própria variável. Isso avisará o computador que o recurso não está mais sendo utilizado pelo seu programa e poderá então ser utilizado por outros programas. E além disso, ao executar o comando close, você garante que todos os dados gravados nesse arquivo são efetivamente passados para a unidade de disco que contém esse arquivo. Além de abertura e fechamento, as operações básicas de manipulação de arquivos são leitura e escrita. No caso de arquivo texto, a leitura ocorre através do comando readline. O que esse comando faz é ler todos os caracteres da posição atual da cabeça de leitura até o primeiro caractere /n encontrado, ou até o fim do arquivo, o que vier primeiro. Então, a operação readline, aplicada sobre um arquivo texto aberto, retorna uma linha completa do arquivo. E essa linha inclui o /n. Após a leitura, a cabeça de leitura avança para a próxima linha. E uma string vazia é retornada quando o fim do arquivo é encontrado. Então, no exemplo de código contendo 4 linhas, nós temos na primeira linha dados igual a open, exemplo.txt, modo R. Esse comando abre o arquivo, que passa a ficar disponível para a leitura. Na linha seguinte temos linha igual a dados.readline. O que esse método está fazendo então é lendo a primeira linha do arquivo, ou o fim do arquivo, o string vazio, indicaria esse fim, e atribuindo a variável linha a string lida. Em seguida, esse programa está pegando a string lida e emitindo na saída padrão essa string, para mostrar para o usuário. Então, print linha, vírgula, end igual, espaço em branco, vai imprimir a linha lida para a tela. E por fim, como um bom programador, que acabou de usar o arquivo é fechado.
Então o comando dados.close encerra o uso do arquivo e libera esse recurso de volta para o computador. No exemplo apresentado nesse slide, o programa pede ao usuário que escolha um nome de arquivo. Esse arquivo deve existir no diretório informado. E o que o programa faz é ler todas as linhas desse arquivo e exibir seu conteúdo na tela. Então, na primeira linha do código temos nome de arquivo igual a input e a mensagem pedindo para o usuário digitar o nome do arquivo que deseja visualizar. O usuário dá a entrada do nome. Esse nome, como eu disse, é de um arquivo existente no disco. E, depois do nome ser informado, a variável nome do arquivo conterá o caminho para o arquivo a ser lido. Na linha seguinte, o comando dados igual a open nome de arquivo R se encarregará em abrir o arquivo desejado pelo usuário. E dados, a variável dados, receberá uma referência para o objeto de manipulação do arquivo. Note que em seguida é dado o comando linha igual a dados.readline. Isso implica que a primeira linha do arquivo será lida. Enquanto essa linha for diferente do string vazio, nós sabemos que existem linhas válidas, ou seja, o fim do arquivo não foi atingido. Então, enquanto essa condição for verdadeira, linha diferente de string vazio, nós vamos imprimir na saída padrão, na tela do computador, a linha atual e em seguida ler a próxima linha. Quando a condição for atingida, quando a linha for igual a string vazio, significa que o fim do arquivo foi atingido. Então saímos do laço e fechamos o arquivo, pois não precisamos mais fazer uso dele. Um arquivo aberto também pode ser percorrido utilizando um iterador. Esse iterador irá ler cada linha até que o fim do arquivo seja atingido. Então o programa apresentado nesse slide pede a mesma coisa para o usuário, que ele escolha um nome do arquivo. Mas, uma vez aberto, o que o programa faz é utilizar a estrutura for para associar à variável linha cada uma das linhas existentes no arquivo associado à variável dados. Note que, por esse procedimento, ou melhor, por essa construção utilizando for no lugar do while, nós temos um programa mais enxuto, mas que tem o mesmo custo computacional do que o programa anterior. Além de ler os arquivos linha a linha, nós podemos ler todas as linhas de um arquivo de uma só vez. Mas isso só funciona para pequenos arquivos, pois note que se o seu arquivo tiver centenas de milhares de linhas, é bem provável que o conteúdo não caiba ao mesmo tempo na memória principal do computador. Então, o programa apresentado nesse slide funciona apenas para pequenos arquivos e pede ao usuário que escolha o nome do arquivo existente em seu diretório e exibe o conteúdo desse arquivo na tela. Então, a primeira linha do código, como nos exemplos anteriores, pede que o usuário informe o nome do arquivo que deseja visualizar. A segunda linha abre o arquivo e a terceira linha usa o comando readlines, note que agora está no plural, para ler todas as linhas do arquivo. Nesse caso, a variável linhas não receberá um único string, mas sim uma coleção de strings. E o comando readlines emitirá um erro caso a memória principal do computador seja insuficiente para comportar todas as linhas. Nesse exemplo, a exibição do conteúdo do arquivo é feita iterando sobre os elementos contidos na coleção linhas, um a um, e imprimindo um a um, ou seja, cada linha, na tela do computador. Por fim, o arquivo é fechado. Até agora, o que vimos foi como abrir um arquivo, ler seu conteúdo e fechar o arquivo, desde que esse arquivo seja texto. O que veremos agora é como escrever conteúdo em um arquivo texto. E a escrita de conteúdo pode ser feita em todo o arquivo que foi aberto, ou no modo W ou no modo A, onde W implica em, se o arquivo existir em disco, este será apagado e a escrita começa na primeira posição, no primeiro caractere do novo arquivo a ser criado. Enquanto que o modo A
implica em manter o arquivo existente e concatenar em seu final o novo dado a ser escrito. Uma vez aberto o arquivo em modo W ou modo A, para escrever novas strings nesse arquivo, utilizamos o comando write. E esse comando recebe um único parâmetro, que é a string que se deseja escrever no arquivo. No exemplo apresentado nesse slide, contendo apenas 3 linhas de código, o que fazemos então é, na primeira linha, executar dados igual a open, teste, W, ou seja, arquivo teste será aberto. Caso não exista, esse arquivo é criado. Caso exista, esse arquivo é zerado e o novo conteúdo é escrito desde a posição 0. Se o comando open foi bem executado, a variável dados receberá uma referência para um objeto de manipulação de arquivo. O método write, acessado a partir desse objeto, permite que a gente escreva um string qualquer dentro do arquivo. Então, dados.write, passando a string qualquer dado pode ser escrito, implica que, na primeira linha do arquivo, o texto qualquer dado pode ser escrito é adicionado. Note que aqui nós não colocamos quebra de linha, pois não foi colocado um caractere /n. E após escrever essa linha, nós fechamos o arquivo, o que garante que o conteúdo emitido pelo comando write seja efetivamente colocado em disco e o arquivo seja liberado para uso de outros programas. Para escrever strings com quebra de linha, nós utilizamos o mesmo comando, o comando write. O que temos que fazer é incluir o /n, o caractere especial de quebra de linha, dentro desse string. Então o exemplo anterior foi levemente modificado. Note que agora o string passado para o método write contém em seu final um /n. Isso quer dizer que, uma vez aberto o arquivo, o texto qualquer dado será escrito no início do arquivo e a linha será quebrada, indo para a segunda linha do arquivo. Ampliando esse exemplo, observe esse programa. O programa apresentado no slide pede ao usuário que escolha um nome de arquivo e a quantidade de linhas que ele deseja escrever. Em seguida, os seus conteúdos são lidos do teclado e escritos no arquivo. Então, na primeira linha de código desse programa, temos nome arquivo igual a input e uma mensagem pedindo para o usuário digitar o nome do arquivo que deseja criar. Uma vez executada a leitura do nome do arquivo a partir do teclado, a variável nome do arquivo conterá um string que direciona ou que endereça um arquivo a ser criado no disco. Na linha seguinte do código, temos a variável quantas linhas, recebendo o resultado da execução da função int, que recebe como argumento o resultado da execução do comando input, que pergunta para o usuário quantas linhas devem ser escritas. O input retornará um string, o int converterá esse string em tipo inteiro primitivo e a variável quantas linhas receberá o valor inteiro primitivo. Na terceira linha do código, temos dado igual a open, passando como primeiro parâmetro o nome do arquivo a ser aberto e como segundo parâmetro o modo W, ou seja, apenas escrita. Caso esse comando seja bem executado, o que vem em seguida é uma iteração do tipo for, que vai executar n vezes, ou a quantidade de vezes informadas pelo usuário, a leitura do conteúdo de uma linha, informada pelo usuário, seguido pela escrita dessa linha no arquivo. Note que aqui a escrita é dada por dados.write. Até aí nenhuma novidade. O interessante é o que está dentro desse write. Temos nova, que é a linha informada pelo usuário, mais /n. Ou melhor, nova, que é uma string formada pelo usuário, é concatenado com a string contendo o caractere /n, gerando assim uma string que ao seu final tem a quebra de linha. E essa é a string que é escrita no arquivo pelo comando write. Após a quantidade de linhas desejadas pelo usuário for escrita no arquivo,
a estrutura for é abandonada e no final de tudo nós fechamos o arquivo, pois fizemos uso dele. Para fixar a ideia de escrita e leitura, o slide atual e o próximo slide apresentam dois programas. No primeiro, um arquivo é criado chamado pontos.txt. Nesse arquivo serão colocados 30 pontos bidimensionais, ou seja, par de coordenadas x, y. E vamos assumir aqui que as coordenadas estarão no intervalo de 0 a 400. Ao fim da criação do arquivo, o mesmo será mostrado na tela para o usuário. O próximo programa vai fazer a leitura desse arquivo e também vai mostrar para o usuário o conteúdo em sua tela. Então, para mostrar o conteúdo do primeiro programa, volte sua atenção para o programa principal. Nesse programa principal, duas subrotinas são invocadas. A primeira é a criar arc.pts, que recebe 4 parâmetros. O primeiro parâmetro, o nome do arquivo a ser criado. O segundo parâmetro, a quantidade de pontos. E o terceiro e quarto parâmetros, respectivamente, o intervalo inferior e o intervalo superior das coordenadas a serem sorteadas. Depois de executada essa subrotina, o programa principal invoca o comando mostrar, que recebe como parâmetro o único texto, que é o nome do arquivo a ser mostrado. Volte agora sua atenção para a subrotina ou a função criar arc.pts. Dentro dessa rotina, nós faremos uso do comando randint. Esse comando precisa ser importado de random. Na primeira linha de código efetivo, após a importação, temos arc igual a open nome, w, que representa que o arquivo de nome informado será aberto para escrita e a referência para o objeto de manipulação de arquivo será associada à variável arc. Para cada ponto que se deseja incluir no arquivo, é passado uma iteração da estrutura for. Nessa estrutura, então, é feito o sorteio, ou melhor, 2 sorteios. Um valor inteiro entre min max, que vai representar a coordenada x, e outro valor inteiro entre min max, que representará a coordenada y. Para cada ponto que se deseja incluir no arquivo, é feito um sorteio para a coordenada x e um sorteio para a coordenada y. O sorteio é dado pelo comando randint, que recebe como parâmetros o limite inferior e o limite superior da coordenada do ponto. Randint retorna um inteiro primitivo, e o nosso arquivo é texto. Então devemos converter esse inteiro primitivo para string. Isso é feito pelo método str. Então, o primeiro str, representando os caracteres que identificam a primeira coordenada, são concatenados com uma string contendo apenas um espaço em branco, e em seguida concatenado com string que contém os caracteres da segunda coordenada. E, por fim, concatenado com string que contém a quebra de linha. Logo, cada linha escrita no arquivo conterá primeira coordenada, espaço em branco, segunda coordenada e quebra de linha. Ao fim da escrita das n posições, ou melhor dizendo, das QTD posições de pontos, o arquivo é fechado. Agora vamos ver o que acontece na segunda subrotina, a função mostra. Nessa função, o arquivo é aberto para leitura. Note que o modo de arquivo é identificado pelo R minúsculo. Uma vez aberto o arquivo, utilizamos um iterador para passar por todas as linhas desse arquivo, uma a uma. E cada uma dessas linhas é impressa na saída padrão, ou tela do computador, utilizando o comando print. Após a impressão de cada uma das linhas, não precisamos mais usar esse arquivo para leitura. Então o arquivo deve ser fechado e fazemos isso a partir do método close. Então, o que esse primeiro exemplo faz é criar um arquivo contendo coordenadas de pontos, e sendo esse arquivo um arquivo texto, e depois abrir o arquivo criado para mostrar seu conteúdo. O segundo exemplo, apresentando leitura de arquivo, ele estende o primeiro.
no sentido em que agora os dados lidos serão utilizados para algum processamento. Note que isso equivale a você ter um usuário informando valores de pontos, porém, sem de fato um usuário estar lá na frente. Os valores, ou melhor, as coordenadas de pontos, vêm de um arquivo previamente salvo. E nesse caso em particular, nesse programa, assumiremos que os pontos poderão ter coordenadas em ponto flutuante. Portanto, o arquivo escrito no exemplo anterior, com coordenadas inteiras, pode ser lido pelo programa atual, que lê coordenadas em ponto flutuante. Detalhando um pouco mais o programa atual, apresentado nesse slide, temos que ele faz a leitura de um arquivo chamado pontos.txt. Isso pode ser observado no programa principal, onde a função centroid é ativada, passando como parâmetro o string pontos.txt. E o que se espera é que esse arquivo contenha pares de coordenadas separadas por um espaço em branco. Em cada linha represente um ponto. Para cada valor lido, o subprograma centroid acumula o valor de x e o valor de y dentro das variáveis soma x e soma y. E também conta quantos pontos foram lidos, ou melhor, quantas linhas foram lidas, porque a quantidade de linhas dentro do arquivo é igual à quantidade de pontos. Após a leitura dos pares de coordenadas, o arquivo é fechado e é impresso na saída padrão, na tela do computador, o texto vazio, caso o arquivo não tenha nenhum ponto, ou o texto ponto calculado, dois pontos, abre parênteses, soma x sobre quantidade de pontos, vírgula, soma y sobre quantidade de pontos. Ou seja, o centroide dos pontos contidos no arquivo é impresso na tela do computador. Neste outro exemplo, abriremos dois arquivos. Um arquivo deverá existir em algum diretório do seu computador, enquanto que o segundo será criado ou substituído caso exista. O que o programa apresentado nesse slide faz é copiar o conteúdo do primeiro arquivo texto para dentro do segundo arquivo texto, linha a linha. Então observe o programa principal. No programa principal, o usuário é requisitado a informar dois nomes de arquivos, sendo que esses nomes são informados de uma só vez, a partir de uma única execução do comando input. O usuário deverá informar o primeiro nome de arquivo, dar um espaço em branco, informar o segundo nome de arquivo e teclar a tecla Enter. O resultado prático desse input será retornar uma string composta por duas substrings. O comando split ativado sobre essa string quebrará a string em duas partes, sendo que a primeira parte, indexada por 0, representará o arquivo de entrada, e a segunda parte, indexada pela chave 1, indicará o caminho do arquivo de saída, ou arquivo de destino. Uma vez identificados, então, quem é a entrada e quem é a saída, o programa principal executa o comando mostra. Mostra é uma subrotina, ou um subprograma, declarado no início desse script. Mostra, como vimos nos slides anteriores, ele abre um arquivo somente para leitura, itera sobre suas linhas e mostra na tela do computador. Após fazer isso, ele fecha o arquivo. A terceira linha do programa principal é responsável pela cópia do arquivo de entrada para o arquivo de saída, ou arquivo de destino. Isso é feito invocando o subprograma copiar, que recebe como primeiro e segundo parâmetros, respectivamente, o caminho para o arquivo de entrada e o caminho para o arquivo de saída. Olhe agora como é a programação desse subprograma, definido ali no script apresentado no slide. O subprograma copiar primeiro abre o arquivo de origem apenas para leitura e depois abre o arquivo destino apenas para escrita. Para cada linha do arquivo de origem, a estrutura for itera e copia a linha lida para dentro
do destino. Depois de todas as linhas serem copiadas, ambos os arquivos são fechados e a subrotina copiar retorna para o programa principal. Por fim, a subrotina ou subprograma mostra é invocado novamente, mas agora para mostrar que o conteúdo do arquivo destino é o mesmo que o conteúdo do arquivo de origem. Neste último exemplo, mostrarei como anexar novas linhas ao final de um arquivo. Note a partir do código apresentado no slide que não existe nenhum segredo nisso. Basta abrir o arquivo no modo A, que é o modo Append. O restante é igual. Você dá write, como você estava dando write em arquivos criados no modo W, só que a diferença é que esse write resultará na concatenação das novas strings ao fim do arquivo existente. Caso o arquivo aberto não exista, um novo arquivo é criado. E o resultado será equivalente ao uso do modo W. Nos programas vistos até agora, os comandos open, readline e readlines podem levantar erros. Isso, por exemplo, se o arquivo a ser lido não existir no disco, ou se durante uma leitura o acesso ao arquivo ficar bloqueado, por exemplo, por remover a pendrive do seu computador. Então, o que acontece é que poderão existir erros, e esses erros levarão ao encerramento prematuro do seu programa. É possível evitar esse término abrupto do programa pelo uso de tratamento de exceções. Mas tratamento de exceções não será visto nesta aula. Nós deixaremos para ver tratamento de exceções quando tratarmos de arquivos binários. E o mesmo modo de tratamento de exceção aplicado lá poderá ser aplicado aqui para arquivos texto. Agora que você aprendeu a manipular arquivos texto, teste seus conhecimentos fazendo os exercícios relacionados a essa aula, acessando a lista de exercícios a partir do link apresentado nesse slide. Nesta aula, nós vimos persistência de dados, ou seja, como utilizar arquivos texto para ler e escrever informação que é mantida dentro do disco de seu computador, dentro de um pendrive, de um CD ou DVD. Até a próxima aula.